As discussões que surgem quando falamos de mulheres, história e literatura envolvem paralelos entre o que era naturalizado no momento histórico em que alguns de seus textos foram veiculados e o que encontramos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as obras de algumas das autoras que publicaram no século XIX. Ana Rosa Termaxis dos Santos veio da Hungria para o Brasil ainda em sua infância. Acabou se fixando no Rio de Janeiro, então capital do Império, onde trabalhou como professora de canto, piano e idiomas. Porém, não se restringiu a essas atividades. Ana Rosa também escrevia em periódicos reivindicando e questionando as condições de seu gênero. Ela é escritora responsável pelo Tratado sobre a Emancipação Política da Mulher e o Direito de Votar, publicado no início dos anos 1868, época em que havia muito mais desigualdades entre homens e mulheres. A autora havia percebido que a realidade desigual não provinha de diferenças biológicas, mas sim de uma construção social anterior, responsável por fomentar as diferenças e as relações de domínio masculinas. Em suas palavras, nesse país, a mulher não tem direitos políticos, não é cidadão, não pode administrar as leis, como eleger deputados, não pode ter empregos, mas o homem mal procedido, que se embriaga todos os dias, o jogador, todos esses podem votar, mesmo os que não têm caráter nem dinheiro, que vivem em uma posição dependente, que dançam como os outros assoviam. Tudo isso não importa, é homem e basta. A mais nobre, a mais virtuosa, a mais instruída mulher não tem voz no Estado. O homem dá-lhe as leis, dispõe de sua propriedade, da sua pessoa e de seus filhos. Elas devem suportar com toda a paciência. A falta de aptidão e a inferioridade intelectual da mulher também eram utilizadas como razão para excluí-las da vida ativa. Porém, pode-se afirmar que essa condição apenas existia no imaginário masculino, já que nenhuma mulher brasileira havia tido a possibilidade de trabalhar ou votar anteriormente. Ela notou que era a diferença entre os ensinos fornecidos a cada sexo que impedia as mulheres de desenvolverem suas habilidades e capacidades, que era conveniente ao homem, visto que manter o sexo oposto em um estado de ignorância bloqueava possíveis questionamentos da classe dominada e possibilitava exercer seu poder sobre ela. Em suas reivindicações, o direito ao sufrágio é colocado em maior grau de importância. A autora o caracteriza como o símbolo dos direitos, pois considerava que seu reconhecimento abriria caminho para que a igualdade se efetivasse no âmbito social, educacional, profissional, em que ainda havia diferenças discrepantes. Outro ponto relevante a ser destacado é que a autora acredita que as mulheres podem cuidar muito bem da administração com sua prudência e filantropia, evitando guerras, corrupções, entre outros problemas que afligiam os estados. Além disso, também acredita ser necessária a existência, tanto nas residências familiares como no Estado, dos dois elementos, homens e mulheres, pois a interação entre ambos permitiria a construção de relações de confiança e o desenvolvimento do país. A pretensão de Ana Rosa girava em torno de uma dupla ocupação para sua classe, uma no âmbito público, com emprego e voto, e outra no privado, cumprindo suas funções como mães e esposas. Tinha ciência de que mudanças trariam consequências desagradáveis, como piadinhas e perseguições, porém acreditava que por meio de reformas no sistema vigente, a sociedade brasileira poderia experimentar o progresso e fazer justiça com as mulheres. As longas discussões que Terma Six e outras mulheres da época tiveram no período nos revela que a dicotomia entre mulheres e homens, bem como a oposição entre classe mais abastada e menos favorecida, definia quem tinha direito a ocupar o espaço público. Uma consequência de mulheres não poderem ocupar esse espaço público é que as regras para moldar seus comportamentos eram colocadas sempre na esfera privada, pela família e pela igreja, e pouquíssimo pelo sistema penal. Isso se torna perceptível quando, procurando na literatura produzida na época, vemos pouquíssimas mulheres dissidentes dessa ordem, ou seja, criminosas, sendo retratadas.
Dentro dessa raridade, temos o caso de Justine, no livro Frankenstein, de Mary Shelley. Mary Shelley foi uma escritora inglesa, autora do que se considerou a primeira ficção científica da literatura mundial. Frankenstein é a história de um jovem de 17 anos chamado Victor Frankenstein, estudante de ciências naturais que construiu uma criatura horrenda em seu laboratório. Ao despertar para o mundo, o monstro encontra dificuldades para viver com os humanos, pois é rejeitado por todos. Numa fuga, ele mata o irmão de seu criador Victor e incrimina a empregada Justine. Justine trabalhava na casa da família desde seus 12 anos, e mesmo que os membros da família falassem dela com muito carinho, demonstraram muita facilidade em desconfiar da sua índole, achando natural que tivesse matado e roubado, por acreditarem que, por ser pobre, ela cometeria esses delitos. Logo no primeiro parágrafo do capítulo que inicia a trama, a autora coloca claramente que a família de Victor Frankenstein é abastada, usufruindo de privilégios e reconhecimentos da sociedade. A importância de situar a classe do narrador se explica porque a descrição feita pela autora inspira uma espécie de superioridade moral dos mais ricos, partindo de uma narrativa que destaca uma meritocracia implícita no discurso dessa alta sociedade, mencionando ainda honra e caráter. Ciente da situação de desamparo em que se encontrava e querendo ser absolvida de seus pecados e da punição divina, Justine acaba por aceitar o rótulo de assassina que lhe fora imposto, com base em provas muito frágeis que só tiveram validade em função da sua classe social ser inferior. A empregada é condenada à forca de maneira injusta, ilustrando nas entrelinhas dessa condenação a seletividade penal, característica das sociedades até os dias atuais.